Olá, queridos telespectadores, tudo bem? Bem-vindos ao programa Nerd Renegado, um programa que vai falar sobre nerdices de uma forma geral. Eu sou o Luiz Abel Jornaleiro e esses são os meus queridos colegas renegados. Marcel Jacques, tudo bem? Eu sou o Regis. Eu sou o Rodrigo. Pessoal, é o seguinte, a temática hoje vai ser Star Wars, já que com o filme novo que saiu, né, o nono filme da franquia, a gente decidiu falar um pouco, né, dar um panorama geral no primeiro filme, né, que é o Uma Nova Esperança, falar sobre curiosidades, brinquedos, uma série de coisas muito legais dessa franquia histórica. Mas antes, notícia? Temos notícia embasada, Regis? Tu tinha notícia embasada? Não temos notícia. É tu, Rodrigo, que tinha Eu acho notícia? que tu ia falar notícia e a gente Fala a notícia de comentar. A notícia é que a Disney quer comprar a obra do J.R. Tolkien, que faleceu recentemente, né? Não, quem faleceu foi Não, o filho o dele. filho dele faleceu Filho dele recentemente. faleceu. Ah, ele já faleceu há um bom tempo. Ele já faleceu. Muito tempo. Mas enfim... Era melhor que tu ter dado notícia, Rodrigo. Pensando bem, era melhor tu. Cara, não fui eu que puxei a pauta, né, cara? Eu peguei meio negócio andando. Mas enfim, a Disney quer comprar a obra do cara e tá em Na negociação. verdade, dizem que ia comprar tudo. Monopólio. O monopólio da Disney vai tomar conta Na do verdade, só pra dar notícia completa, o filho dele morreu, já tinha quase 100 anos, né? Não. O Tolkien morreu há quase... Não, o filho dele Não, o tinha filho quase dele isso. já tinha acho que mais de Ah, 90 tá. anos e tal, 92, 90 e poucos por aí. E o filho dele era meio... Ele cuidava da obra, até porque muita coisa que o pai não publicou, ele foi lá, catou os documentos, os papéis e reescreveu. Reescreveu não, né? Mas meio que juntou e publicou muita coisa depois da morte do pai dele e tal. Então ele meio que cuidava e tal. Agora que ele morreu, a tendência é que começa a sair um monte de material aí sobre o Senhor dos Anéis, aí, coisa que ele, na época, ele tentou preservar, acho que agora vai liberar aí pra boiada e já era. Aí. Tá bom, sensacional. E o Café com HQ, Não, inclusive... só uma coisa pra falar a respeito da Disney. Quando a Disney comprar as obras do Stephen King e a DC, daí acabou. Daí é só a Disney. Não, Vai existir só a Disney. vai existir só a Disney quando a Disney comprar o Nerd Renegado. Daí sim, ó. Aí acabou. Tá, vamos lá. O Café com HQ selecionou, né, os melhores quadrinhos. Eu vou falar bem rapidinho. Os 10 melhores quadrinhos selecionados por eles. Quem é Café com HQ? Café com HQ é uma página que tem no Instagram, né, cara? E os caras fazem reviews de HQs e tal. Os caras falam sobre todas as HQs que saem, HQ do mês. E vão falando, dando uma préviazinha do quadrinho e tal para o pessoal que quer ler e ter mais ou menos um panorama das obras. E na seleção deles, o primeiro, né, é Boa Noite Pum Pum, que é um dos mangás que saiu, foi publicado pela JBC, um dos mangás mais falados do ano, por assim dizer. Solitário, do Chabutê, do Pipoca e Nanquim, né, cara? Em segundo lugar ficou do Chabutê, o terceiro ficou Minha Coisa Favorita é um Monstro, né? Que tu teve acesso à obra. Pra quem é ilustrador, tem que ter esse livro, que é uma arte sensacional. Sensacional. O Hellboy Omnibus, volume 2, tá no quarto lugar, ali no quarto lugar da seleção. Em quinto lugar tá o Virgem, depois dos 30, do Pipoca e Nanquim também, que o material foi muito bem falado. Mangá também. O Black Hammer, A Era da Destruição, né, cara, do Jeff Lemire, também muito bom, que é uma homenagem aos super-heróis, tanto da Era de Ouro, Era de Prata, e Moderna e Bronze e por aí vai. O Big Baby, né, da editora Dark Side, né, do Charles Burns, também está na seleção. O Beastars, em oitavo lugar, que é um dos mangás que mais está vendendo atualmente aí, né. E em nono lugar ficou o Dead Class, né, cara, da editora Devir. E Alex Ada, volume 3, em 10º lugar. Uma judiaria que nessa seleção não entrou o Batman amaldiçoado, mas tudo bem, nem tudo é perfeito. Pessoal, entrando agora no assunto do Star Wars, né? Star Wars foi uma obra, uma franquia, né? Tipo Space Opera, né? Estadunidense, criado pelo mestre cineasta George Lucas, né? Que conta com uma série total, atualmente de 9 filmes, de fantasia e ficção, né? Cara, e mais os spin-offs. O primeiro filme foi lançado, né? Com o título apenas de Star Wars, em 25 de maio de 1977, e tornou-se um fenômeno mundial inesperado da cultura popular, sendo responsável pelo início da era dos blockbusters, né, que é a franquia de brinquedo, jogo, livro, etc. Né, foi seguido, né, da primeira trilogia por mais 2 sequências, que é o Império Contra-Ataque e o Retorno de Jedi, lançado no intervalo de 3 anos, que tem como personagens, né, o Luke Skywalker, Han Solo, Princesa Leia E Chewbacca? O Chewbacca, né? Darth Vader, né? Que lutam, né, com a aliança. E os narradores da história, R2-D2 e C3PO. E C3PO, né? Enfim. Começando, né, cara, falando um pouquinho da trilha sonora do John Williams, que abre a obra, que, na minha opinião, é uma das coisas mais marcantes de toda a obra do Star Wars, é a abertura do John Williams. Quem não se emociona agora? Não se emociona? não. E tu, Rodrigo, não se emociona? É muito bom,
Não, é legal. Daí ia se emocionar é outra coisa. Chorar. Cara, Star Wars. o John Williams Tem um amigo meu que chorou vendo Star Wars. O John Williams é simplesmente o cara, o arquiteto, né, que fez não só a trilha sonora do Star Wars, mas fez a trilha sonora do Superman. O cara é um Ele fez pai, o Indiana cara Jones é o cara. também. Fez o Indiana Jones também, então o cara é... Tubarão não foi ele que fez também? Qual? Tubarão? Sim. Foi ele que fez também. O John Williams foi indicado pela 70ª vez agora pro Oscar por melhor trilha sonora e é disparado Ele fez Harry Potter também, que é uma trilha sonora muito boa também. Disparado um dos autores aí, um dos orquestradores de trilhas sonoras orquestradas mais tops do mercado. Ele, Danny Elfman, que fez a trilha sonora do Batman, do Simpson, né, cara? Alan Silvestre, que fez a trilha sonora de vários filmes, né? Predador, Vingadores, Forrest Gump. Então esses caras assim estão na nata dos... Hans Zimmer também, um cara que é top de linha também. Hans Zimmer ou Hans Zimmer? Deixa o seu comentário. Por favor, comente debaixo do vídeo. Mas enfim, quem que começar falando sobre Uma Nova Esperança, que foi lançada dia 25 de maio de 1977. Rodrigo, alguém quer dar um panorama do básico da história? Eu acho que... Não, o básico, né? O básico que não sabe o que é. A referência do George Lucas muito é a questão que ele pegou muito a questão do Império e tal, Império Romano, aquela coisa e tal, meio do Império, que é um opressor, né? Daí tem os rebeldes ali que querem... Estão sobrevivendo ali. No começo eles estão sobrevivendo ali e tal, né? Daí o filme começa com a Leia pegando os planos seria a construção da Estrela da Morte e tal. Daí vai que é o primeiro personagem que aparece, depois vai pro personagem principal da história, que representa que é o Luke, né? Que ele tá lá em Tatooine, lá meio não sabendo o que é da vida e tal. Daí tem aquela reviravolta, ele acaba junto com o Obi-Wan, que é outro personagem que também que aparece, que é meio que o tutor dele, que depois a gente vai saber nos outros filmes, né, a história deles e tal. Basicamente o Luke e a Leia se juntam com outros personagens e eles acabam participando dessa guerra contra o Império, né? Formando a aliança rebelde mais conhecida da história do cinema. Quer falar alguma coisa, Marcelo, das curiosidades que permeiam essa obra cinematográfica, essa franquia única? Cara, é bom ver a trajetória um pouco do George Lucas, que estreou com o filme THX 1138, que é um filme mais... Ainda que um tanto experimental, foi recebido com uma certa estranheza pelo grande público. Né? Depois disso, ele dirigiu Loucuras de Verão, que foi onde ele conheceu o Harrison Ford, né? Que é um filme de adolescentes dos anos 60, 50, algo assim. E fez um baita sucesso. Tipo, o filme custou 10 milhões, arrecadou 100, ou quase isso. Foi o que deu segurança e moral com o estúdio para ele fazer o Guerra nas Estrelas, que tinha um orçamento um pouco maior. Ele fez o American Graffiti antes também, né? O American Graffiti é o Loucuras de Verão. É o mesmo. Esse é o nome... No Brasil recebe É que eu conheço como American Graffiti, tá certo. Então ele ganhou uma moral do estúdio para fazer Guerra nas Estrelas, que tinha assim um certo receio de ser feito, principalmente por questões técnicas e defeitos especiais. Sim. Né? E depois que ele conseguiu... dizem que quando lançaram o trailer do Guerra nas Estrelas no cinema, o público ria, achando que era piada, aquele capacete gigante, aqueles Stormtroopers correndo de maneira meio desajustada e tal. E a galera achou que fosse uma comédia. Mas o George Lucas é um cara que ele é esperto. O pessoal diz que ele é genial, eu não acho tanto assim, mas... Ele é um cara esperto que ele sabe vender o produto dele. Porque antes de sair o Star Wars, ele já tinha lançado o livro na Comic Con, já tinha quadrinho do Star Wars na Marvel, ou seja, o cara ele sabia vender o produto dele. Ele tinha uma série de ilustrações que ele apresentou na Comic Con eu acho que ou na primeira Comic Con de San Diego ou na Comic Con de Nova York. Massa. Que ele apresentou diversas ilustrações contando a história e isso começou a chamar a atenção do pessoal. E muita gente que comprou o livro, ou lia os quadrinhos, já entrou no cinema já sabendo, se não todo o filme, ou pelo menos boa parte do filme, né? Então meio que boa parte do público até já sabia o que ia acontecer, né? Só claro, ele não esperou que ia se tornar o que se tornou, né? Sim. Acho que tanto não esperou que ia ser um fenômeno, que quando, se não me engano, quando teve a estreia do filme, ele achou que ia ser ruim, disse que ele foi pra praia, disse que ele viajou, não participou da questão da premiere, né? Que é a noite da estreia. O tapete vermelho. O tapete vermelho, ele não participou, ou seja, o cara se empenhou, fez ali, criou todo mundo mental, pensou, cara, vai ser um fracasso, eu não vou. E foi um sucesso estrondoso, e cara, dali então a franquia só foi subindo, merchandising e tal. E ele criou também o conceito, que eu acho uma das coisas mais geniais a se mencionar, que é o conceito da pré-venda em relação ao brinquedo, né, cara? Isso é genial. Mas foi ele quem criou. Foi quem? Foi a Kenner. Tá, mas não foi uma ideia dele. Entendi. Não foi uma ideia dele. A única participação que ele tinha era financeira. Claro. Ele não entrava nada com dicas, é isso e aquilo,
Toda a construção era da Kenner. Tu vai me dizer que ele não escreveu os 9 livros. Não, novas isso é nada a ver. histórias lá quando saiu o primeiro filme. Vocês não entenderam o que eu falei. genial, não foi ele é ele que teve a genial. ideia. E para começar, não foi uma ideia. A Kenner teve que fazer isso, porque a Kenner não tinha boneco. Como fazer, né? Quando eles lançaram o primeiro filme, plástico, quando eles lançaram o primeiro filme, o que tinha, na verdade não tinha nada em loja, porque só conseguiram produzir meses depois. Quando chegou no Natal não tinha nada, eles criaram um vale, que dentro de não sei quantos meses entregavam 12 bonecos para as crianças. Isso aí foi que vendeu 22 milhões num ano, vendeu. De boneco nessa pré-ordem de boneco. Foi o primeiro que fez, mas foi a Kenner, não foi uma ideia do George Lucas. É bom salientar que o grande negócio do Lucas foi chegar pro estúdio e dizer, eu quero lançar o filme com vocês e tal, mas tudo que eu vender de quinquilharia do meu filme, eu quero os direitos pra mim. Tá, mas não é bem assim também. O quê? Não, fala. Ele tem 2,5% de cada dólar era dele. Sim, 2,5% mas deles, o estúdio não ganhava nada. 2,5% da Fox e os outros 95% da Kenner. Sim, mas Um contrato a vitalício. Fox ganhava alguma coisa com isso? A Fox ganhava 2,5%. Não, mas não ganhava Mesma tudo, coisa né? que o George Lucas. O George Lucas e a Fox mas foi a o- mesma mas coisa, só que mesmo assim o negócio que eles fizeram não foi um negócio bem feito, entendeu? Mas o Foi importante péssimo. da questão é que ele foi um cara que conseguiu ver que tinha um mercado que outros filmes não tinham visto ainda. Não, sim, mas A questão esse da mercado foi multimídia, assim, ó, de lançar eles- livro, lançar quadrinho, lançar ele boneco, fez- lançar um monte de coisa. Sim, né? não estou criticando isso, Não, só sei, estou sei. explicando os negócios desse negócio, os meandros desse negócio. Ele tinha esses 2,5%, era um contrato vitalício. Se por um acaso, durante um ano não fosse produzido nenhum produto Star Wars, a Kenner tinha que pagar para ele $10 mil. E quando a Hasbro comprou, na verdade eles apresentaram o primeiro projeto para a Hasbro, depois para a Mattel, nenhuma quis, a Kenner era uma empresa pequena. Era menor. Tanto que eles criaram os bonecos baseado, que era um negócio que não existia no mercado, o boneco era menor, o boneco tinha cerca de 9,5 centímetros para poder criar as naves, era tudo G.I. Joes e coisas assim, os grandes aqueles, e não tinha como criar uma Estrela da Morte com um G.I. Joe. A partir do Luke, que é 9,5 centímetros, eles criaram toda a linha de naves e coisas. Só que daí a questão desses $10 mil, quando a Hasbro comprou a Kenner, a Hasbro não... Fazia uns 15 anos que não era produzido nada de brinquedos Star Wars, e eles não depositaram o dinheiro para o George Lucas. E o George Lucas reteve os direitos. Daí quando ele reteve os direitos, ele criou a Ameaça Fantasma e começou a fazer produto novamente. Daí ele tem, nessas novas empreitadas, ele tem 16% de lucro em cima de cada boneco, cada dólar ganha. O que dá uma boa grana pro... Muito mais do que 2,5. Essa história é contada nesse livro bem legal aqui, Star Wars, a coleção definitiva de Action Figures, que na Black Friday estava custando 18 pila, sabe? E é bem interessante, para quem curte colecionismo é bem interessante, fala toda essa história da Kenner, os modelos que saíram. 18 pila daí, quanto que dá? Os brinquedos. 18% do George Lucas tem dos Quanto é que vai pro brinquedos. George Lucas de cada? Cara, bastante, sabe? Quanto é que eles venderam? Não, já falei, né? 22 bilhões. E na verdade, a bilheteria dos filmes de todos os tempos, até antes dessa última trilogia, são 7 bilhões. E de brinquedos são 14 bilhões vendidos. Ou seja, o merchandising. Ou seja, é muito dinheiro Isso em que ele boneco, pegou. isso em merchandising total, em geral. Não, Só em boneco. só em boneco. Só em brinquedos. Fora Só em copo, brinquedo. pipoqueira, Outros produtos camiseta. licenciados. Nesse ano da estreia desse filme, a venda foi tão grande de produto que eles tiveram que reciclar brinquedo, entendeu? Tipo, pegava o copo do ET lá e botava um logo Star Vendeu Wars. tanto que faltou e era petróleo, tudo Star né? Wars. Eles iam botando, só iam metendo o logo Star Wars, uma foto do Luke, e iam vendendo. Pior que vende, né? Que foi o que levou eles a criar esse Vale Brinquedo. Sensacional, sensacional. Bom, o Lucas, ele não é que ele não colocou fé no produto dele, a verdade era que o mercado já não estava mais naquela vibe de ficção científica, como foi na década de 30 e 40, que teve a ficção científica até a década de 50 teve uma repercussão, uma força muito grande, não só no cinema quanto nos quadrinhos. Então, na década de 70, isso já era uma coisa que estava meio fora de moda, ultrapassado. O que dava grana? Era filme de terror, era filme de suspense, policial, entendeu? Pô, Poderoso Chefão e Filmes épicos, assim, né? uns épicos e tal. Aí o cara veio com Space Opera, que era uma coisa nas estrelas, então aquilo ali realmente foi um... E é uma mistureba, se finalizar Star Wars, assim, é muita Todo coisa que conceito tem, é muita ele pegou muita referência, coisa né? que ele gostava da referência. Claro, tem o mérito dele de ter encaixado tudo de uma maneira que funcionasse, Sim, o roteiro principalmente, Sim, né? exatamente. Mas é uma mistura, né? Tem Akira Kurosawa, tem não, Flash é Gordon, principalmente Akira Kurosawa. tem
aquele letreiro que vem Ah, no o início nome, do só uma filme coisa, o nome do filme do Akira Sim, Kurosawa é tem a Fortaleza Escondida. O que é isso? O nome do filme do Akira Kurosawa que ele pegou Ah, como sim, do- tanto a parte técnica do filme quanto a parte narrativa, que é feita por dois personagens secundários, no caso, que são os que estão sempre na... Que é o no R2D2 C- R2D2 e C3PO, no né? caso, lá são dois samurais de menor importância. A aparência do Darth Vader, a briga de sabre de luz, no caso, seria como se fosse espada, tudo isso é desse filme, a Fortaleza Escondida, do Akira Kurosawa. O conceito inicialmente não ia ser o Luke, né? Ele ia pegar uma personagem feminina para ser... Eu só quero falar uma curiosidade a respeito do Akira Kurosawa. Outros dois filmes que são copiados do Akira Kurosawa é o Yojimbo, ele por um punhado de dólares, é um plágio de Yojimbo, tanto que ele teve um processo e demorou, era para estrear tipo em janeiro, estreou 10 meses depois, por causa que estava correndo na justiça esse plágio. E os Sete Samurais todo mundo sabe, né? Sete Samurais mas daí não é um plágio, eles compraram os direitos, é Sete Homens, um Destino e Vida de Inseto. E o Kimba. Não, o O Kimba é Kimba outra eu acho que história. não é do Akira Kurosawa. Eu desconfio que não seja do Akira Kurosawa esse Kimba. Quer citar curiosidades do primeiro filme, Marcelo? Alguma desse... Mostra um fascículo pra rapaziada dar uma olhada nessa coisa Cara. linda aí que saiu quando saiu Ameaça Fantasma. Antes da internet, vocês encontrou na internet. Essa internet. Tinha uma revista chamada Sete e ela lançou uma edição especial de Guerra nas Estrelas, falando Preview. dessa primeira trilogia, Preview, não. Que massa. né, com esses personagens principais aqui, clássicos. Então, é uma publicação muito legal, tem umas curiosidades muito legais. É a antiga respeito mesmo, do hein? filme. Porque mostra de novo, é Guerra nas Estrelas, hein? É Guerra nas Estrelas, É não é antigo Star mesmo, Wars. Não, e tinha até, é tão antiga que tinha Essa propaganda de cigarro aqui. Aqui, ó. Essa daí era a época que o Super-Homem não era Superman, era Super-Homem. Era não era Super-Homem. Super-Homem, exatamente. E cara, tem vários esboços assim, interessante de tu ver as ideias iniciais, isso que tu falou agora, que a personagem principal seria uma mulher, uma princesa atrás do irmão dela, se Isso, não me engano, eu que conto aqui. Era o conceito inicial, O né? conceito inicial, o Yoda em vez de um... Hã? O Rodrigo é louco, pode continuar falando. Por favor, continue, Marcelo. O Yoda ia ser um anão de jardim, praticamente. Tem várias ilustrações aqui. Gnomo, né? Um gnomo. Enfim, é legal de ver todo esse conceito. Inclusive naquela primeira coleção da Salvati, se não me engano. Não, da Plano de Agostini. Grande Agostinho. Aham. Ela conta um trecho que não apareceu no filme. Que o início desse episódio 4, o Guerra nas Estrelas, ele começaria no planeta com o Luke olhando para o céu e olhando aquela A batalha. batalha nos céus com um amigo dele que é rebelde. E isso acabou não entrando no filme. Se for ver os extras desse DVD, dessa mídia ultrapassada, como diz o Abel aqui, né, chegou a ser gravado, mas ficou fora do corte final. Esse roda no teu DVD? Esse roda no meu DVD. Tá certo. Então tem várias coisas assim, que foram desse primeiro episódio, que seria o episódio 4, Guerra nas Estrelas, foram gravados e não foram utilizados no filme, mas tem nessa HQ do Planeta Agostinho. Legal, Né? legal. É interessante de ver essas diferenças assim e tal. E, poxa, toda essa saga criada pelo George Lucas é uma homenagem. Tudo isso que vocês falaram do Akira Kurosawa, de todas as referências que ele teve, até de Faroeste, em relação ao Han Solo, né? Velocidade, ele é um cantina. cara que gosta muito de corrida de carro, então Isso. pode ver que as naves, eles têm essa referência de velocidade também. né? Não querendo pular os outros filmes, mas foi muito que faltou no filme do Han Solo, esse negócio de velocidade, de faroeste, é o que o pessoal esperava e não foi nada do que aconteceu, porque não tinha o George Lucas na produção, né? Agora é com qualquer outro diretor menos Só com para ele. o público ter uma ideia do... Ei, o público, eu estou embasado na linguagem. Foi tão grande sucesso Star Wars que a cópia de filme de Star Wars foi algo assim, ó, Ah, sim. gigantesco. Só que no Brasil tem um filme que agora vão rir, é Os Trapalhões na Guerra dos Planetas. Esse filme é uma das maiores bilheterias até hoje do cinema nacional. Ele perde só para os filmes da Igreja Universal que foram lançados recentemente. Pra minha mãe é uma peça aí. Ah, também perde, porque essa Tropa de por Elite. causa que... Não, Tropa de Elite não. Não. Não, Tropa de Elite Fazia foi a conversão. era o DVD que tu via em casa. Fazia a Tropa conversão. de Elite. Se fazer a Quando ele conversão, pode ser que vazou, não dê. O Tropa de Elite Cara, era o tudo segundo DVD. filme chegou a ser uma das maiores bilheterias Não, nacionais. ele tá falando do Na- filme dos Trapalhões. Sim, o filme dos Trapalhões. Não, eu digo, tá, agora, não digo, mas durante muitos anos ele foi a sim, maior sim. bilheteria nacional de todos os tempos. Mas esses filmes do Edir Já Macedo e que coisa... falando esse filme do como é que é o nome? Trapalhões na Guerra dos Planetas. Ah, Guerra dos Planetas, tá. Tranquilo. Eles fizeram também aquele no Planalto dos Macacos. Também, depois não, os Trapalhões que tinham, eles iam fazendo isso. Essa é uma das maiores bilheterias de Série todos os de tempos sucesso, do né? cinema nacional.
Vocês querem citar mais alguma curiosidade? Cara, um negócio assim, que na hora que eu falei de George Lucas, parecia que eu não gostava do George Lucas. Cara, eu acho o George Lucas assim... Não, mas eu falei o que é a realidade. Eu acho o George Lucas genial, cara. Ele vai lá e pega um ferro de passar-roupa e diz, isso aqui é uma nave. Os caras dizem, cara, isso é uma nave mesmo. Sabe? Ele é genial, assim, porque ele tem uma visão de um negócio que ninguém vai comprar aquela ideia se for outra pessoa que te disser, e ele te diz e tu acredita, né, cara? Pra você ter uma ideia, o carrinho que o Luke dirigia era um carro de... na verdade, era um brinquedo de parque de diversão que só fazia um movimento lateral, assim, ó, e ele gravou o filme inteiro. Só fazia aquilo ali. Aquela chegada, assim, ó, e ele gravou o filme inteiro com o Luke andando naquele carrinho com um parque de diversão. Sim, e todo mundo acredita que é uma navezinha que tá voando. É que assim, eu acredito que o primeiro filme, como era uma aposta, obviamente teve um orçamento mais reduzido, né, cara? Uma aposta mais contida. Obviamente depois os caras sentiram... O ferro de passar-roupa é do segundo, cara, é do Boba Fett. Você tá falando uma coisa do primeiro filme, realmente, ele foi, se der certo, deu, se não der... Foi uma aposta, né? Foi uma aposta, tanto que tem no primeiro filme, tu tem aquela coisa, meio que um triângulo amoroso entre... O Luke, a Leia e o Solo. Daí no segundo filme ele corrigiu. Ele deixou mais o Luke de fora, assim. E se concentrou na Leia e no Solo. Porque não tinha, se eu não me engano, acho que não tinha o conceito de eles serem irmãos no primeiro filme. Né? Talvez seja um dos problemas dessa trilogia, que a história ela foi sendo escrita à medida que os filmes iam avançando. Tipo, quando eles começaram a gravar Império Contra-Ataca, o roteiro inteiro não estava pronto ainda. E dizem que aquela história do Luke, eu sou seu pai, ele teria dito que o Kenobi era o pai do Luke. Né? Daí eles resolveram mudar isso na finaleira, na edição lá. Então é uma coisa que talvez a gente nunca saiba, não sei se existe uma versão correta dessa história, mas que os filmes foram sendo escritos, à medida que eles foram sendo gravados, isso é verdade. E te digo assim, cara, até a gente estava comentando na loja antes de vir pra cá, a gente não vai entrar nesse filme porque a gente quer abordar mais o primeiro, mas o Império Contra-Ataque é eleito o melhor filme de toda a franquia. Dos 9, né? Dos 9, é eleito, entendeu? Melhor. Acho que é pela questão, até um dos motivos do efeito surpresa da paternidade ali, né? Foi uma das jogadas mais geniais dos caras, assim. Se foi feito na hora ou não importa, ficou perfeito. Mas eu acho que é um filme que esteticamente ele é mais bonito também, porque acho que tinha mais dinheiro. Sim, tinha um orçamento maior. Toda aquela questão da guerra no final ali, do Império no planeta Hoth, né? E tal. Ele agradou mais a crítica por causa dessa história um pouco mais dramática, esse tom o tom um pouco mais dramático, assim. Então ele agradou bem mais a crítica do que o anterior. Cara, tu citou uma curiosidade que o ator, o Alec Guinness, né, que fez o Ben Kenobi, como a franquia estava em início de carreira, acho que de todos ali, teatralmente, ele era o melhor, o mais evoluído, acredito eu. Ele era, acho que é uma das estrelas do filme, porque o resto do pessoal era meio bem desconhecido, né? Tipo, no caso, Harrison Ford. Não, e o tempo passou... E só o Harrison Ford, o resto tudo continua só esse velho. Sim, tipo, ninguém ficou conhecido. O Harrison Ford, o Mark Hamill, né, cara? Então todo o pessoal que tava ali, eles eram meio secundário, o cara era mais top. E tu falou que ele vazou as conversas que ele tinha com a gente dele enquanto tava filmando. Né? As cartas que ele mandava pro produtor, o agente dele, né? O produtor, agente dele, reclamando. Que, tô nesse deserto, maior calorão aqui, e eu recebo cada dia um diálogo diferente, um absurdo atrás do outro. Eles gravavam no Marrocos, né, se eu não me engano. Isso. E ele reclamando que, eu recebi um texto hoje que é ridículo e tal, reclamando. Mas ele era um ator diferenciado e estava ali mais para dar essa participação peso, né? Especial, um peso mais para a obra do Lucas. E o Lucas queria muito ele, correu atrás e mandava a gente, mandava carta. Para quem não conhece carta, é aquele... Tu escreve no papel. Selo e tal. Então, mas é uma coisa bem engraçada, assim. Não, porque provavelmente o Alec Guinness era um cara que tinha uma formação teatral mais shakespeariana, era um cara mais evoluído em termos de teatro. Aquilo ali pra ele era, era um choque de cultura relacionado à formação teatral do cara. Então, por isso que a estranheza, né? Mas, mesmo assim, eu acho que o primeiro filme, apesar de ser um pouco mais tosco em termos de efeito, e atuação, ele foi um filme que se saiu muito bem, cara. O Mark Hamill despontou, né, cara? Todos eles ali começaram a ganhar uma projeção após o primeiro filme. Vocês querem citar mais alguma curiosidade, falar alguma coisa sobre a obra,
sobre o filme em si. O Michael Hannon despontou tão bem que ele voltou a fazer filme agora, recentemente, quando voltou Star Wars. Tão bem que ele despontou. Ele faz uma participação naquele Inimigo Meu. Ah, ele também é inimigo do Ele Flash, tá né? inimigo, Ele é o não? trapaceiro. Ele não é o piloto, o outro piloto? Ah, é. No começo do Exatamente. filme. O Inimigo Meu com o Dennis Quaid e o... Tem dois com E o Louis Gossett Jr. O Louis Gossett Jr. Ele é o trapaceiro e também inimigo do Flash naquela série do Flash dos anos 90. Pô, ele é a voz do Coringa da série é animada. verdade, do Batman. Ele é a voz do Aí não Coringa. precisa Em diversas atuações. Ele subiu tanto o sucesso na cabeça dele, depois do primeiro Guerra nas Estrelas, que ele investiu num carrão, né? Pisou fundo, se acidentou. Daí quando começou o Império Contra-Ataque, ele tava com aquela cicatriz na cara, o que fizeram? Foi atacado por um Banta, eu acho, se não me engano. Era um Banta? Aham. Foi atacado para poder justificar aquela Explicar, cicatriz na cara, né? Assim, o cara machucou o rosto, né? Fez cirurgia. Mas o Harrison Ford depois foi convidado pelo George Lucas, ou melhor, pelo Spielberg. O George Lucas fez tanta propaganda do Harrison Ford pro Spielberg para participar do Indiana Jones, né? Acabou chutando o Tom Selleck, que era para ser o Indiana Jones, que e entrou o Harrison Ford, e foi mais um sucesso na carreira do Harrison Ah, o Ford. Harrison Ford tem diversos sucessos. Né? Os caras Diversos, pra falar, é. o cara O cara deu certo, só. Só ele Rodrigo, deu certo. tu que é um fãzaço da série, um grande fã, um fã verdadeiro, Não, um true é, fã. é. Um true fã. Como é que foi o impacto de assistir o primeiro filme pra ti? Eu sei como é que foi pra mim. Eu assisti na sessão da Na tarde. verdade, o gurizada. Rodrigo viu o contrário, cara. Eu vi o episódio 1, 2 e 3. Na verdade, eu vi o episódio 1. Ameaça Depois Fantasma. eu fui ver o episódio 2, depois o 3, daí depois eu vi todos os outros daí. Aham. Tu não tinha visto esses mais antigos antes? Não. Tu foi iniciado, a franquia nova já tava no Eu mercado. comecei na melhor trilogia de todas, que poderia é ter- 1, a 2 e a Tu 3. poderia ter eu acho retirado, ruim. Rodrigo. Acho ruim. Como é que foi pra ti, Marcelo, quando tu assistiu o primeiro filme, assim? A Nova Esperança? Nova Esperança. Cara, tela quente. Tela quente. E por isso, esses filmes são nostálgicos pra mim, assim como tantos outros, porque eu assistia na tela quente com a minha família, com a minha mãe, com meu pai, sabe? Isso me empolgava muito. Foi aí que eu comecei a curtir cinema, acho, graças à tela quente. E, crer. não tinha videocassete, raramente ia em cinema. Então foi um impacto bem grande, assim, porque tu via aqueles eventos especiais, era uma novidade, assim. Então, e o fato de chegar no Império Contra-Ataque e o cara dizer que era pai do mocinho, sabe? Isso foi um impacto muito grande, assim, pro piá, que nem eu que... Acho que isso aí foi um impacto muito grande pro público, de uma forma geral, porque, que nem eu tinha falado antes, o Império Contra-Ataca, ele foi, por mais que ele tenha sido feito uma sequência meio em cima do laço, essa jogada aí foi a jogada master, assim, que fez com que a franquia se consolidasse. Claro, depois eles encerraram com o terceiro, mas ali foi a jogada que fez com que os dois filmes se tornassem meio que uma fusão perfeita, né? O primeiro modesto, o segundo meio que foi o ápice, assim. É que nem um Cavaleiro das Trevas, né? Tipo, o Begins muito bom, o segundo top, assim, e o Ressurge não tanto, na mudou opinião de opinião todos. Sempre falava que Tô os três dizendo, eram parelhos. na opinião de outros. Você não me deixou terminar. Para mim, a trilogia é perfeita. É perfeita. E pra ti, Regis, como é que foi o Cara, impacto? eu não me lembro quando é que eu vi a primeira vez, eu só me lembro que era domingo, eram uns programas, uns filmes que davam, acho que aquela temperatura máxima que dava no domingo, né? Não sei se era esse mesmo nome que dava ali antes do Numa depois do época que almoço. não existia Faustão? Não, cara, não me lembro. Antes do Pode jogo, ser, antes do jogo. porque. Mas o primeiro filme que eu vi foi o Império Contra-Ataca. Porque eu me lembro do Luke. Claro, eu era bem criança, né? Eu me lembro do Luke perdendo a mão, me lembro do Eu Sou Seu Pai, isso aí, não me lembro de muito mais coisa que isso. O Sul de uma Nova Esperança eu fui ver pela primeira vez quando ele teve uma remasterização isso e foi colocaram mais uns efeitos especiais, alguma coisa eu fui ver no cinema. Quando O descobriram Sul de uma os Nova efeitos Esperança. digitais, aqueles, o E cara daí tentou... tem monstro, tem, aliás, tem aqueles o George caras com Lucas, ele montaria, que os aproveitou caras lá com uns- tipo de uns lagartos. Ele aproveitou a tecnologia da época para refazer algumas coisas que ele não conseguiu fazer na época e relançou os três, foram os três que ele relançou no cinema, lançou né? no cinema, eu vi E no tal. cinema. essas Isso versões. meio que isso foi, isso é uma opinião minha, né? Acho que foi isso meio que um motivo para depois ele fazer a trilogia que veio depois, 1, 2 e 3, justamente isso. O cara né? cuidando meio que realmente, motivou o que motivou ele a fazer a trilogia 2 é boneco. foi os bonecos que ele ganhou a licença para ganhar mais dinheiro. Tá certo, Ninguém tá age certo, com o coração, tá certo. Rodrigo. Ninguém age Não, com o coração. há quem culpe as duas últimas Vai dizer então trilogias. que ele vendeu a franquia Star Wars só pelo dinheiro. Imagina, isso move o mundo. Há quem diga que as duas últimas trilogias foram negativamente influenciadas por isso, temos que vender boneco, vamos inventar um monte de personagem aqui. Eu não acho que
isso atrapalha ou seja tão ruim, afinal, são grandes empresas e tem que ganhar dinheiro. Isso não é negativo, isso aí desde que o mundo é assim. É. Os melhores desenhos que tu viu em toda a tua vida é por causa pra vender boneco. Pra vender boneco. Não existe. G.I. Joe, He-Man, Transformers, Thundercats, tudo. Tudo vem os bonecos antes que é comprado uma licença, faz um negócio com uma empresa de animação pra fazer o desenho. É manipulado desde a infância e ninguém Desde sabe. sempre. Mas falando um pouquinho da produção dos filmes, assim, o Império Contra-Ataque ele fez sucesso, agradou bem mais a crítica, mas teve uma bilheteria menor. O que o estúdio fez? Pessoal, vamos fazer uma história mais família, né? Isso aí ficou muito dramático. O que eles fizeram no Retorno Jedi? Botaram os Ewoks pra agradar a gurizada. Botaram a Leia. Que depois ganharam um filme solo. Depois né? ganharam um filme, Dois ganharam um filmes spin-off. solo. Dois filmes solo. Isso, 2 A filmes Batalha de solos, Endor e a Caravana da Coragem. A Batalha de Endor, realmente. E diga-se de passagem, Bons pessoal, filmes. 2 baita filmes, eu acho que Pra criançada é bom. eu acho, Pra criança, Eu acho eu bom. não revi, faz tempo que eu não vejo. eu... Tem esse não, problema. quando tu não, revê, recentemente não. Tipo assim, eu revi porque dava umas vezes por semana na sessão da tarde. Mas de rever ultimamente depois de velho, não. Eu lembro de ter chorado na Caverna da Coragem quando morre aquele outro. machadinha. Cara, eles matam a pau um gigante, cara, não são. E Os Ewoks são... os Ewoks não são fácil, cara. Os Ewoks são credo. Mas o Marcelo tá falando da produção. Não, mas é isso, daí eles meteram os Ewoks e se tu for parar pra analisar, tipo, o Retorno de Jedi, ainda que tem aquele final de confronto entre pai, filho e o Imperador Palpatine, né? E a redenção do Tem a Darth redenção Vader, e tal, aquela história toda. Tem os Ewoks pra dar aquela coisa mais lúdica, né? E daí por isso que, graças a esse tipo de ação, que a gente nunca levou muito os Stormtroopers a sério, né? Os Stormtroopers levando pedrada e caindo e ficando presos em redes e tal. Ficou uma coisa meio boba, meio infantil, mas ainda assim o Retorno de Jedi mantém Mas isso é muito... essa parte lúdica viva, né? Mas muito reflexo, acho, da época também. Não, né? é que o pessoal Porque esperava um final épico. E daí, se o cara analisar friamente, é um anão. Um anão que não consegue se movimentar direito numa roupa de pelúcia, cara. Não, é complicado, entendeu? O cara esperava algum plano, uma resistência, um negócio, claro. Na história eles são uma raça de guerreiros. Mas não é essa a questão, é um negócio muito mal feito. Se tu pensar para a expectativa que o pessoal tinha pra época. O primeiro é um filme extremamente surpreendente. O segundo é um filme que tem uma história muito elevada em relação ao primeiro. E o terceiro, inegavelmente, a história decai, pessoal. Eu gosto. É um reflexo dessa mas última decai, trilogia mas agora. Pra mim é um reflexo dessa última trilogia, né? Tem um começo muito legal, um meio. Os últimos Jedi bem dramático, uma história bem mais densa. E esse último meio que decai um pouco, porque vamos seguir um pouco mais do mesmo. Mas. O que tu tá falando, Rodrigo? Tu tava falando sobre Os Ewoks. Tava falando sobre a questão da mitologia. Não, da questão, assim, do Star Wars, né? Daí a gente tava falando não, o Marcelo citou da questão dos filmes ser família e tal, né? Mas na época era mais ou menos assim, porque o Super-Homem do primeiro filme era bem assim também, né? Bem pra família, bem comédia e tal, mais ou menos nesse sentido. Sim, né? ele era um misto de tudo, né? Da aventura, drama, né? Uma coisa mais familiar, mais fantasiosa. Mas uma das curiosidades da franquia é que o que o George Lucas não mensurou na época foi que ele começou, na verdade, a história pela metade, né? E isso aí foi uma coisa que trouxe eu acho que a aura do mistério foi um troço que ajudou bastante para que a mitologia do Star Wars fosse se fomentando e aumentando cada vez mais, claro. O fator dinheiro, o fator brinquedo, o fator merchandising impulsionou. Daí eu te pergunto, tu acredita que realmente ele começou a obra pela metade? Não, acho Pelo que- menos no filme, na primeira franquia, sim. Entendeu? Assim, ó, tem uma coisa que é importante falar, que quando ele estreou no Tapete Vermelho, aquela que o George Lucas estava na praia, aquela primeira versão era só Guerra nas Estrelas, era só Star Wars, não tinha episódio 4. Quando Claro, o filme só- fez sucesso, dali no mesmo ano, os filmes já foram relançados nos cinemas várias vezes. Então, ele foi relançado no mesmo ano, com o episódio 4, para dar a entender que, tem uma história antes e uma história depois. Eu vou fazer assim, não sei se tu tá procurando isso aí, que tu leu recentemente, só que eu tenho certeza quase absoluta. O episódio 4, 5 e 6 só surgiram esses números depois que foi lançado o Ameaça Fantasma nos anos 90. Por favor, Rodrigo, Não. tu é a pessoa exata para responder isso daí, é verdade? Cara, eu acho que tinha Nova Esperança nos anos 90. Não, acho que não. Não, digo os números. é. Esse é o número 4. Só foi lançado Eu acho que quando sim, surgiu o Ameaça também. Fantasma. Mas acho que... Mas a Ameaça Fantasma é de 99, cara. Não, independente, entendeu? Eu digo, ele só numerou, esse vai ser o 1 quando ele resolveu fazer a nova franquia. Até então era o 1, o 2 e o 3. Cara, eu acho que não, porque relançaram uma vez em VHS os Guerra nas Estrelas, eu comprei, e isso foi início dos anos 90.
E tinha Nova Esperança e o Império Contra-Ataque e o Retorno de Jedi. Não, isso ele Não, concorda. não, Ele só tá falando da tinha numeração. numeração. Mas eles eram o 1, o 2 e o 13, Contava entendeu? com- Não falavam, o 1, ele não era o 4, 5 e o 6. Tá, entendi. Isso veio depois, né? isso Eu tenho já não certeza quase absoluta, eu tenho quase certeza disso, que surgiu a numeração depois que ele criou a nova trilogia. Jorge Que já Lucas, não é deixa o mais nova. comentário aí embaixo. Esclareça, Deixa o Dudu. comentário aí embaixo, Jorge. Tenho quase certeza disso. Nos confirme isso. Mas voltando à minha palestra, não, o que eu acho legal da primeira, da última franquia, que seria, quer dizer, penúltima franquia, que seria a primeira, é que ele não mensurou o fato de fazer uma sequência. O que impulsionou foi o que a gente falou, questão de merchandising, grana e baó. Tem outra questão. Posso trabalhar, tem mais e tem um universo expandido também. Tem outra questão que eu daí acho que ele fez o 1, 2 e 3 porque não precisava usar os atores do 4, 5, 6. Né? Ele contou a história anterior e pegou os atores, né? Claro. Já essa trilogia, a última que saiu agora, ele pegou os atores daí. Por isso que eu não curti muito, porque eu acho que ficou muito espaço, muito período de tempo entre o episódio 4 e o... Não, entre o episódio... No caso, o 6? Entre o 6 e o 7 ficou um espaço de tempo muito grande, entendeu? Sim. E aí, mas é uma opinião minha só. Daí. Claro, Não claro. curti Mas muito. mas e tu acha que o fato desse lapso temporal aí ter sido muito longo afetou o andamento da franquia nova? Não, é só um detalhe meu mesmo. Eu não curti porque, como eu gosto do universo expandido... Essa é uma opinião só tua, não é um negócio, então não interessa. Aqui, ó, falando Como eu Eu só quero falar uma coisa. como eu curto o universo expandido e tal, eu tenho bastante referência e tal, às vezes eu fico meio perdido ali, muita lacuna de tempo. Mas como a Disney desconsiderou todo o universo cara, expandido, isso aí quer dizer, não faz diferença considerar- nenhuma. O que eu acho legal entre essa lacuna do Retorno de Jedi e o Despertar da Força é que, tipo, toda aquela mudou festa nada, não animada mudou dos nada, né? Ewoks, só foi ruim, só foi ladeira abaixo, assim, tipo, tiveram um filho, o filho foi seduzido pelo lado negro e tal. É muito... Eu só acho que vocês, legal pra vocês não mostrar. prestaram atenção, mas nós estamos falando da primeira trilogia do programa. acho que não- na verdade, também do primeiro filme, basicamente. Não, o que eu digo assim, o problema dos Ewoks, Eu vou ler voltar mais, aos hein? Ewoks, que voltou é que assim, o pessoal já tinha uma questão cômica no R2-D2 no C3PO. E quando apareceu mais os Ewoks, aquilo foi um negócio que ficou maçante, entendeu? O que me incomoda no Retorno de Jedi é isso. Inclusive aqui, ó, Mundo dos Super-Heróis desse mês, que é o volume 117, claro, a matéria de capa é da Arlequina e Aves de Rapina, né? É um foco aí, diretor, fechou? Aí, esse material aqui tem uma matériazinha curtinha, mas bem interessante, né, cara, feito pelo J. Silvestre, que faltou ousadia, que ele explica, né, na visão dele, que o filme novo do J.J. Abrams ousou pouco, deu bastante fanservice, que era o que os fãs queriam, né, já há algum tempo nessa trilogia nova, o que estava deixando os fãs um pouco descontentes, que não tinha muito fanservice, fora Luke, Leia, Han Solo, né, eles queriam alguma coisa cujo o roteiro remetesse mais à fase clássica, né, que havia sido mostrado no cinema, e segundo o J. Silvestre, o J.J. Abrams deu isso um pouco mais. Tu que assistiu o filme acha isso aí? O filme novo, 9. Cara, Nós ele- não assistimos, eu não assisti. Ele seguiu um caminho fácil, assim, tipo, ele, por exemplo, ele traz o Palpatine desnecessariamente, tipo, ele podia aproveitar o vilão, que é o Kylo Ren. Mas a intenção Pra- dele, desculpe interromper, mas a intenção dele era encerrar toda a franquia. Não, ele quer Ao trazer o Palpatine. ele faz uma homenagem óbvia e clara à trilogia clássica, a trilogia antiga, né? Tanto que tudo se encerra nos mesmos planetas, com os mesmos cenários, sabe? Tu reconhece muita coisa ali. Tudo bem, é um fanservice, a gente gosta de fanservice, eu gosto muito de fanservice. Se bem feito, Mas a sim. história ficou bem fraquinha, bem fraquinha. Bem fraquinho, bem fraquinho. É. Não, Acho não, que a gente tá falando mas só série para concluir, já que a gente está falando dos filmes novos, eu acho que um problema que teve foi não teve foco. Teve o J.J. Abrams dirigiu o primeiro filme, daí o segundo filme foi qual o nome do diretor do segundo filme? Esqueci o nome do cara. Daí o J.J. Abrams voltou, não teve um projeto, vamos dizer assim, construído. Ó, isso vai acontecer isso no primeiro, que nem a Marvel fez, por exemplo, nos filmes dela. né? Ryan Johnson. Ryan Johnson. Vou Pois ser é, bem isso sincero aí- pra você, vou falar uma palavra. Isso é verdade, cara. No caso, assim, ó, o que a Disney foi firme e bateu o pau na mesa com a Marvel, com o Star Wars eles não foram. Eles fizeram o primeiro filme, agradou muita gente, não agradou alguns, tentaram ousar no segundo. Não, também não agradou, desagradou mais. Desagradou do que, né? mais que agradou, e nesse terceiro não vão dar fanservice, não vamos ousar, vamos encerrar e tentar coisas novas.
É isso que ficou parecendo. Mais ou Sabe menos. qual é a questão? A questão é assim, eu vi só o primeiro filme dessa última trilogia. Então tu não pode falar. Posso. Vou explicar o que houve. O que quebrou é a expectativa. É a mesma expectativa que nós estamos tendo agora com Caça-Fantasmas, entendeu? A gente vai ir no cinema, nós que somos um pouquinho mais velhos atualmente, a gente não vai lá pra ver nada de novo, cara. A gente, sabe o que a gente queria ver? A gente queria ir lá ver o primeiro filme. Não, tô falando agora a gente queria ver o Luke brigando, cara. A gente queria ver o Han Solo sacaneando o pessoal, a gente queria isso aí. De criar um novo universo e a gente não assimilou bem esse novo universo. Mas tu sabe por que eles criaram esse novo universo? Porque nós não somos mais o foco do mercado. Eu sei, mas eu digo, mas é por isso que a gente reclama, entendeu? Por causa que aquilo não nos agradou, porque não era o que a gente esperava, entendeu? Eu ouvi opiniões sobre o filme anterior a esse nono, né, o oitavo. Os Últimos Jedi? Os Últimos Jedi, que um cara que foi assistir, é fã de Star Wars, acompanha Star Wars há muitos anos, e ele disse que gostou exatamente porque não foi mais do mesmo, não foi uma coisa, não foi o esperado, né, cara? Tá falando de mim? Não, né? Não, cara, um outro cliente que é lá Mas na loja. concordo com esse cliente. Ele falou, cara, eu gostei porque eles ousaram, não foi uma coisa esperada. Eles não entregaram pro fã mais velho, ou até pro fã novo, aquilo que o fã já esperava, entendeu? Não entregaram um Luke no auge do seu poder, entregaram um mestre que se questionava, que duvidava dos próprios Jedi, duvidava de tudo que ele aprendeu foi por água abaixo por conta do que o Kylo Ren, que é o vilão dessa nova trilogia, se tornou, o que eu acho que foi um baita desperdício nesse último filme. Eu fazer só uma pergunta, Bel, quer ver que eu vou provar pra vocês que nós temos uma mentalidade velha? Tu viu o Rogue One? Assisti, claro. Qual é a melhor parte do Rogue One? Que o Darth Vader aparece. Entendeu? O do Rogue One é um baita filme o tempo inteiro. Só que o cara quer ver o Darth Vader. Sabe que foi uma ideia que eles implementaram na finaleira, ele Na não ia finaleira. aparecer. Ele não ia aparecer, o Darth Vader não estava nem programado. Eu te digo, se ele não aparecesse, não fazia falta nenhuma, porque o filme é um baita de um filme. Esse é um filme muito bom. Mas foi a oportunidade de mostrar por que o Darth Vader era o maior vilão da galáxia. Porque até então, nenhum filme tinha mostrado o Darth Vader matando daquele jeito. Não. Mas é que tem muita coisa explicada fora dos filmes, nas lacunas. Mas a gente nunca viu isso, sabe? É que esses filmes antigos, eles têm uma limitação da época que é as cenas de ação e tal. Não Coreografia era da muito, luta, era uma coisa muito mais disparado e tal. Não é que nem hoje, que é mais frenético e as lutas são mais ou menos coreografadas, né? Isso afeta o cinema de uma maneira geral, assim. Se pegar James Bond antigo... O filme era mais lento, né? Sim. A dinâmica cinematográfica era mais Outra coisa a respeito do primeiro filme, o primeiro filme fez tanto sucesso que ele gerou, a primeira trilogia fez tanto sucesso que tem série animada da Caravana da Coragem, tem série animada só do C3PO e do R2-D2, inclusive a linha de brinquedo do R2-D2 e C3PO tem um brinquedo que é um dos bonecos mais caros que tem no mundo, é tão difícil que ele conseguir. Qual que é? Não sei dizer o nome, um contrabandista secundário lá que eles lançaram. Tu quer citar, depois que o Regis falou, tu quer citar a curiosidade do Boba Fett? Boba Fett da Kinner? Boba Fett da Kinner, que... Boba Fett foi aquele que congelou o Han Solo em carbonita. É um caçador de recompensas. Um caçador de recompensas e que fizeram um bonequinho dele. Da Kinner? Da Kinner, que lançava um míssil das costas. Só que o que acontecia? Aquilo ali para uma criança furar um olho é tranquilo, né? Para se machucar, tranquilo. O que fizeram? Foram lá e soldaram, fizeram um molde só entre o míssil e a mochila do Boba Fett. Mas chegou a sair uma leva. Não, só o protótipo. Só o protótipo. Mas tem gente que tem isso. Mas os caras têm os protótipos. Eles não têm. Eles não têm. Não, os caras têm os protótipos. Tipo esse cara que ele é um colecionador, que ele é do Han Skywalker, o nome da coleção. Han Skywalker. Ele tem, mas nunca foi lançado. Mas ainda assim é um não, tem alguns soltos no mercado, tem uns soltos no mercado. Então, são detalhes. É que nem uma edição ali que a gente viu aqui do Darth Vader vermelho que saiu no Natal e que saíram, sei lá, 50 exemplares e os caras vendem hoje a não sei quantos $1.000. A um rim e 2 pulmões. Sensacional. Consumismo. O Boba Fett ele é todos clone. Ele é todos do Stormtrooper. Legal, isso é muito bom. É o pai dele. O pai dele. Mas ele é um clone também. Ele é um clone do pai dele, tá certo? São todos uns clones, nem é pai ele. Ele é um clone. Ele mesmo. Alguma curiosidade? Tipo ele só inspirou aquele filme Eu Mesmo, Irene. E Logan também. E alguma Que é informação assim, o velho Logan, que é todo mundo a mesma pessoa. Alguma informação útil que vocês queiram inserir aí? Essas duas eu botei agora, que isso aí não tem. A gente falou, pessoal, de Uma Nova Esperança e de algumas curiosidades. Se pá, nos próximos programas a gente vai falar, né, do Império Contra-Ataque e do Retorno de Jedi, o peso que essas obras tiveram cinematograficamente, o que aconteceu com os atores, curiosidades, e depois a gente vai fazer um programa falando
da primeira trilogia, no caso seria Ameaça Fantasma, Guerra dos Clones e A Vingança do Sith, que eu curto. Muita gente fala mal, eu gosto, eu gostei. Tem os seus méritos muito bons, né? E depois a gente vai Só falar muito parado. da trilogia nova. É muito parada a Guerra dos Clones, a Ameaça Fantasma. Ameaça Fantasma é muito paradão, parado. Muito parado. Agora, o Guerra dos Clones é muito bom porque ele mostra a Era de Ouro, o auge dos Jedi. Eu achei que eu gostei. Não, o Guerra dos Clones mostra tipo uma coisa que nunca ninguém viu, que é 300 Jedi lutando junto Aquilo ali, ali né? é lindo, cara. Isso eu achei legal. Isso, eu achei o E grau. o assim. Yoda lutando. O Yoda, top. Mas isso aí falaremos mais pra frente. Muito bom. Pessoal, nós somos o Nerd Renegado. Ó, é o seguinte, se alguém quiser adquirir quadrinhos do Universo Expandido, a gente tem lá na loja, lá eu trouxe os 2 mais recentes, né? E por aí vai. E é isso aí. Eu sou o Luiz Abel, jornaleiro. Marcel Jacques. Eu sou o Regis. Eu sou o Rodrigo. Até semana que vem.